como e por que Jeff Bezos quer voltar à Lua, ou levar o homem de volta à Lua. Imagina se você voltasse no tempo e pudesse criar um negócio baseado na internet. É até bizarro pensar hoje que na época muitas pessoas duvidaram do que a internet viria a se tornar. Mas algumas mentes brilhantes já estavam de olho no que iria acontecer e Jeff Bezos era uma delas. Imagina você trabalhar em um banco de investimentos de Wall Street, do centro financeiro dos Estados Unidos, com um excelente salário, ao que você pode acumular ali uma boa grana ao longo do tempo. E aí, você deixa esse emprego muito bem remunerado para investir em algo que a maioria das pessoas simplesmente não acredita ou nem ouviu falar. Hoje, aquele negócio desacreditado por muitos vale $1 trilhão e virou império, até fortemente criticado por ser um guarda-chuva tão abrangente de empresas. Ele acreditou no negócio online que estava para criar e de tempos em tempos ele aparece como o homem mais rico do mundo. Agora, Jeff Bezos está falando para a gente olhar para o nosso planeta, porque temos diversos problemas que devem nos prejudicar, segundo ele. Já pensando no futuro, ele criou a Blue Origin, que é uma empresa de exploração espacial ou de turismo espacial. Mas o que Jeff Bezos está dizendo exatamente? E sobre isso, você iria contra a ideia do homem que previu o negócio mais lucrativo da ascensão da internet? Olá, eu sou Neri Neto e hoje falo sobre o que pensa Jeff Bezos sobre o futuro da humanidade, principalmente com relação ao espaço. E até o final do vídeo eu peço que você compartilhe as suas opiniões sobre o que diz Jeff Bezos, se concorda com ele ou não. Se quiser, fica à vontade, porque assim, é sempre bom a gente conversar para a gente pensar o futuro juntos. Há cerca de 66 milhões de anos, os dinossauros habitavam nosso planeta e estavam tranquilos por aqui. Era uma forma de vida que acabou sendo extinta com um meteoro que acredita-se ter atingido a Terra na região do Golfo do México. E, de acordo com Jeff Bezos, para a raça humana, há vários problemas que estamos enfrentando e que nos colocam em risco. Ele diz que chegou a hora de a gente investir no futuro, que é criar moradias fora da Terra. Ele diz que a Terra é finita e que a economia global e a população continuam em expansão, e esse seria um problema. E com essa premissa, jogando esses problemas, essas reflexões, que ele diz que o único lugar seguro para o ser humano é o espaço. Então ele divide os problemas em duas categorias aí para serem resolvidos. Alguns imediatos e outros a longo prazo. Entre os imediatos ele fala sobre pobreza, fome, desabrigo, poluição, pesca predatória. Já a longo prazo, que é justamente o grande foco dele, que ele tem conversado bastante, segundo ele, nós vamos ficar sem energia na Terra em algum momento. O ser humano não vai conseguir ter energia o suficiente. Ele baseia essa ideia e todas as coisas que eu vou falar aqui muito em cima disso, de como a energia é necessária para tudo. Para ir ao médico, transporte, o entretenimento que a gente curte assistir, ou ver, ou fazer, os tipos de entretenimento que a gente consome, exigem muita energia. E ele diz que o uso de energia pelo ser humano dobra a cada 25 anos e que vai chegar uma hora que isso vai ficar simplesmente insustentável. Mesmo utilizando energia solar, não será suficiente, segundo ele, porque teríamos que cobrir todos os continentes com estruturas de captação de energia solar em algum momento para suprir todas as nossas necessidades. É isso que ele fala. E aí você pode pensar, tá, mas e a eficiência energética? Ela também muda ao longo dos anos. Nós conseguimos energia elétrica com mais eficiência com o passar do tempo, e ele mostra que isso realmente acontece, citando o exemplo de que em 1800 nós precisávamos fazer um trabalho de 84 horas para conseguir 1 hora de luz. Já nos tempos atuais, com 1,5 segundos de trabalho, nós conseguimos essa mesma 1 hora de luz. E foi assim que, evoluindo de uma vela para uma lâmpada, nós conseguimos uma mudança gigantesca. A eficiência energética de fato aconteceu. E aconteceu em diversas áreas, como transporte aéreo, poder computacional. O problema daí, segundo ele, é que com maior eficiência energética nós passamos a utilizar mais esses recursos. Mas o que acontece quando acaba a abundância de energia? Antes de qualquer coisa, ele comenta que a consequência seria um racionamento e que isso chegaria já nas próximas 2 gerações. E aqui eu abro um parênteses gigante, né? Eu me dou a liberdade de imaginar como seria esse racionamento. Podemos pensar, por exemplo, em como quando acontece os apagões nas cidades. Basicamente, isso pode se tornar algo mais comum, agendado diariamente nesse cenário que ele descreve, né, de racionamento de energia, ou então a gente pode começar a ver taxas caríssimas para a conta de luz.
o que impactaria mais, é claro, os mais pobres. Então, na visão apresentada por ele, isso pode se tornar um problemão. Só que, depois de apresentar esse problema, ele, é claro, vem ali com uma solução. E aqui é onde está realmente o que ele quer, né? Qual é o objetivo dele envolvendo tudo isso. Jeff Bezos diz que no espaço há recursos infinitos a serem explorados. E ele vende isso como algo completamente, como se não houvesse qualquer outra saída e que a gente tem que fazer isso. Ele diz que ou aceitamos o racionamento ou exploramos o espaço em busca de recursos, o que pode ser verdade. E por outro lado, simplesmente não. Isso porque, mesmo que isso possa ser interpretado como uma tendência por alguns especialistas, na história da humanidade, levando em consideração o problema energético citado por ele, sempre houve avanços que nós simplesmente não contávamos que aconteceriam. Seria muita ingenuidade dizer que não há mais invenções que vão revolucionar a nossa própria espécie. Sobre a teoria de escassez agressiva de energia, sim, há possibilidade e não devemos contar com uma solução milagrosa, mas ainda assim estudiosos do mundo todo buscam por maneiras de conseguir resolver problemas energéticos. Bill Gates, por exemplo, ele vai além. A solução, aos olhos do criador da Microsoft, está na energia nuclear, que gera uma quantidade altíssima de energia sem gerar CO2. Não poluente. A gente sabe que o maior perigo desse tipo de estrutura está no material radioativo gerado, que pode ser difícil de ser manuseado. E além de tudo, tem o risco de acidentes como o de Chernobyl. Sobre a falta de segurança relacionada à energia nuclear, Gates está trabalhando com engenheiros do mundo todo para fazer modelos mais seguros de reatores nucleares, já que a maioria dos modelos instalados no mundo são antigos e de décadas atrás. Então, sim, não há como contarmos com o que vamos descobrir, a gente não tem como fazer isso. Mas vale lembrar que até conhecemos a própria energia em sua essência, todo esse mundo de possibilidades simplesmente não existia. Você não poderia estar assistindo esse vídeo agora se não fosse isso. E tudo isso pode significar que, na verdade, ainda não descobrimos algo que realmente vai fazer tudo acontecer ainda mais rápido e de forma mais eficiente. Inclusive, soluções de gestão de energia. A própria inteligência artificial pode ser esse ponto de virada e fazer essa gestão para nós. Diversas descobertas em diferentes áreas fizeram com que a sociedade mudasse radicalmente ao longo da história. A internet foi criada no fim da década de 60. Temos pouco mais de 50 anos de internet. E olha só, você consegue se imaginar hoje sem internet? Se você consegue, comenta aqui embaixo, porque realmente eu gostaria de saber. Porque a maioria das pessoas não consegue ir ao banheiro sem celular. Então, imagina sem internet. E a gente poderia dizer o mesmo para o celular, né? A popularização dos smartphones aconteceu agora, praticamente, a partir dos anos 2000. A humanidade moderna, ou ao menos estabelecida em torno de um alfabeto com estruturas como as que a gente conhece, data de cerca de 5.000 anos. Isso não é nada perto dos quase 200.000 anos do primeiro registro da nossa espécie, ou ainda dos milhões de anos que antecederam a gente. A Terra fornece materiais que nós nem sabemos ainda de tudo o que podem fazer. Só para a gente ter uma ideia, ainda há animais para serem catalogados, infinitas experiências a serem feitas. E claro, coisas perigosas também podem ser descobertas e colocar a nossa espécie em risco. O que seria o fator autodestruição, que algumas pessoas realmente contam, levando em consideração a humanidade. Vale lembrar que não faz 100 anos da descoberta da fissão nuclear, que permitiu avanços no estudo das bombas atômicas. Então, muita coisa pode acontecer, e tudo bem que ir ao espaço pode ser uma solução, de alguma forma, para a gestão energética, mas também não dá para contar só com isso como uma única solução, né? Como fala o cara que é mais rico do mundo. Jeff Bezos basicamente utiliza um medo, né? Ele cria uma ansiedade para justificar os seus investimentos. Ele quer ser o pioneiro, e ser pioneiro nessa área é entrar para a história. E claro, ele não é o único que sabe disso. Elon Musk atualmente é o favorito a ganhar essa corrida, que pode virar também um mercado extremamente lucrativo. O turismo espacial deve movimentar muita grana nas próximas centenas de anos. Mas assim, acompanhe esse vídeo porque ainda não chegou no grande plot, na grande ideia de Jeff Bezos, a ideia que ele quer adotar. Porque assim, rapidinho, eu queria saber o que você está achando disso tudo, das ideias que eu comentei aqui. Comenta aqui embaixo antes de eu comentar essa grande ideia do pai da Amazon, porque eu adoro conversar sobre esse tipo de assunto. Não sei se você percebeu, mas eu fico entusiasmado. Então assim, comenta aqui embaixo o que você está achando, porque agora vem um grande plot. Então Bezos tem essas ideias. Ele comenta que planetas são muito distantes da gente, impedindo comunicação em tempo real, porque mesmo com informação viajando na velocidade da luz,
ainda assim teremos muito atraso na informação. Então pode esquecer de jogar online, jogar um Fortnite contra alguma pessoa que estiver em outro planeta, ou então uma videochamada no WhatsApp, isso não rola. Também os planetas próximos e que poderiam se tornar possíveis para habitação de alguma forma, eles são muito pequenos comparado à Terra, então a gravidade é muito diferente do que a gente está acostumado aqui. E aqui, abrindo um breve parênteses, especialistas comentam que levariam gerações para a gente se adaptar e ainda assim as pessoas enviadas para esses planetas, aos poucos, se transformariam em outro tipo de ser humano com a evolução e passar do tempo. Tá, agora, o plot de Jeff Bezos. Para ele, tá claro que nós não vamos morar em outros planetas. Nós vamos construir civilizações no espaço. Ele cita o estudo de Gerard O'Neill, um fisicista que, junto de seus alunos, concluiu que seria possível e ideal a criação de mundos capazes de criar gravidade com um sistema de força centrífuga. Essas estruturas elas seriam gigantes e capazes de acolher milhões de pessoas. E assim, é realmente gigante o que ele quer fazer. Para escala, ele mostra a estação espacial ao lado dessas estruturas e é risível, é até difícil imaginar. Seria uma colônia espacial que parece muito aqueles panfletos de Testemunha de Jeová, sem brincadeira. Ou seja, parece o paraíso do jeito que ele está mostrando. Algo simplesmente perfeito, com transporte de alta velocidade, conectando todos os pontos, agricultura, drones. E, inclusive, ele disse que alguns deles podem ser recreativos, algumas dessas estruturas, esses quase planetas recriados. Teria um que você poderia ir só para voar, por exemplo, ou então daria para criar também parques de visitação. E sobre a localização desses mundos, Bezos diz que eles ficarão próximos da Terra, porque as pessoas vão querer retornar à Terra e ficar próximos dela. E ele também diz que será possível ir de uma estação a outra, então reforçando essa ideia de que você vai poder ficar viajando entre elas. Mas aí eu volto no problema, também mencionado por ele lá no início, e eu pergunto, não seria necessário ter muita energia para se locomover entre esses pontos? Segundo o pai da Amazon, não. Precisaríamos de pouquíssima energia. Ele diz isso durante o evento dele, de alguma forma. E o planeta Terra, nesse caso, seria a principal casa da humanidade. E toda a produção que fosse poluente ficaria fora do planeta Terra, nessas coisas que são chamadas colônias de O'Neill, caso você queira pesquisar mais. Mas ele diz que ele não sabe como tudo isso vai acontecer, e que as próximas gerações é que ficariam encarregadas disso, porque, segundo ele, atualmente é muito caro você fazer qualquer coisa relacionada ao espaço, então há uma limitação do que conseguimos fazer atualmente. Mas as gerações mais recentes elas serão responsáveis por criar a estrutura necessária para que as pessoas no futuro criem essas colônias, o que ele chama de a estrada para o espaço. Poético. Aqui então entra a empresa dele, a Blue Origin, que ficaria responsável por algumas coisas que podem, precisam e, segundo ele, serão feitas para ajudar nesse futuro. Primeiro, redução radical do preço de lançamento de foguetes, que são extremamente custosos atualmente, e a utilização de recursos do espaço à exploração espacial. Redução de custos envolvendo essas duas coisas. Uma das formas de redução de custos nos lançamentos está na reutilização das naves lançadas, como a Blue Origin tem feito e a própria SpaceX. Da mesma forma, você não pode fazer o lançamento, conseguir retornar a peça e depois ter que gastar muita grana reformando ela. Então, tudo tem que ser construído pensando em melhorar a eficiência, e a Blue Origin é uma das empresas que está trabalhando para construir essa infraestrutura necessária para o futuro. Ela seria responsável principalmente pelo transporte no espaço, seja para transporte de peças quanto para exploração de materiais no espaço. Então esse é o foco dele agora no início da empresa e que deve garantir o futuro da empresa relacionado a tudo envolvendo espaço. E ele comenta que o caro de um lançamento hoje é o foguete. Reabastecer com combustível fica abaixo de $1 bilhão. É o menor dos investimentos. E para isso, ele faz uma comparação bem interessante. Ele diz, é como dirigir com seu carro até o shopping e depois jogar ele fora após uma viagem. Vai fazer com que as viagens ao shopping se tornem muito caras. Então faz bastante sentido, né? Até então a gente ia com foguete e deu, já era. Agora, outro ponto que amarra tudo isso. Com toda essa construção de ideias, o plano mais plausível prometido é a Blue Origin levar o homem à Lua. A Lua pode servir como um excelente ponto estratégico na exploração espacial. Primeiro que ela tem água em forma de gelo.
essa água pode ser utilizada para fazer combustível. Também o fato de ela ter uma gravidade menos forte faz com que seja mais fácil você conseguir lançar coisas pesadas, porque ela segura menos os objetos. É mais fácil que você faça um lançamento na Lua. Lembra lá, massa atrai massa, a Terra é maior e acaba atraindo mais corpos que estão nela. A Lua é menor, portanto exige menos força para que você faça um lançamento, consequentemente, gaste menos energia para isso. Mas também é necessário ter infraestrutura na Lua. Por isso a empresa apresentou a Blue Moon, nave que vai auxiliar na exploração do satélite natural da Terra. Ela consegue entregar satélites antes do seu pouso e também entregar um rover para colher amostras e navegar por lá. A Blue Origin quer levar astronautas da NASA à Lua até 2024. Mas apesar de tudo isso, o que eu só consigo pensar é o que você está pensando sobre todas essas ideias, porque assim, a gente fica bem envolvido com o roteiro aqui, fica pensando, né, o que será que as pessoas pensam disso tudo que eu falei? Então, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal se não é inscrito e a gente vai conversando aqui sobre essas ideias malucas de morar no espaço. Ai, ai. É a ideia dele. Você concorda com ele? Acha que isso vai acontecer? Vou passar aqui embaixo lendo. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo, hein? Grande abraço, tchau, tchau. Fui!